segue com a nossa sequência. E para quem vem a primeira vez hoje, a gente está acompanhando agora o Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 7 a 11. São as 20 qualidades divinas que todo buscador espiritual e todo ser humano que almeja se tornar um ser humano melhor deveria cultivar na sua própria vida. A gente vai primeiro em sânscrito, juntos. Eu entoo um pedaço e vocês vão repetindo, porque só de entoar, a gente já falou isso várias vezes, a gente está colocando essa vibração, essa energia na nossa vida, nas nossas mentes. Amanitvam adambitvam ahimsakshantirarjavam acharyopasanam shaucham stairyam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrutyo jara vyadi dukkha doshanu darshanam asaktirana vishwangaha putradara gruhajishu nityam cha samati tattvam ishtanishto papachishu mai chananya yogena bhaktiravyabicharini vivikta deshvasevitvam aratirjana sansadir adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam ettad jnanam niti proktam ajnanam yadato niyata. Vinte qualidades, e o oposto a essas qualidades, ou o contrário a isso, é considerado ignorância. A gente já discutiu 11 qualidades. E hoje nós vamos começar com uma longa. Eu falo e vocês repetem por palavra. Janma. Mrutyo. Jara. Vyadhi. Dukkha. Dosha. Anudarshanam. Entenderam? Então são algumas condições, algumas qualidades da nossa existência terrena. Janma, nascimento. Mrutyo, o oposto, morte. Jara, velhice. Vyadhi, doença. Dukkha, dor, sofrimento. Dosha, deméritos. Anudarshanam, refletir, ter isso em vista o tempo inteiro. Então essa qualidade é muito animadora. Então o que o Sr. Krishna está falando? Constantemente tenham em vista ou pensem em 4 aspectos. Nascimento. Pensem no quê? Não só pensar nesses aspectos, pensar na dor e no sofrimento inerente a esses 4 aspectos. Nos deméritos referentes a esses 4 aspectos. Janma, nascimento. Até nascimento?
tão ruim assim? Mrutyo, morte. Jara, envelhecimento. E Vyadi, doença. Antes que vocês protestem, vamos entender. Por que a gente tem que refletir nisso? E o que são os deméritos, ou o que são o sofrimento, a dor inerente a essas 4? Vamos começar com o primeiro, Janma. Onde tem sofrimento nessa parte? Do nascer. Tem algum sofrimento, alguma dor ou não? Tem? Qual? Hã? O parto, a dor do parto. O bebê está lá dentro, respirando tudo sobre, sem se preocupar com nada. Quando ele sair, começa a brincadeira dele. Mas o bebê também sofre lá Sim, dentro. o primeiro suspiro também é Hã? muito forte, não é? O primeiro suspiro dói bastante, não é? Que ele tem que dar um... Ele tá apertado lá dentro, tá? E não só apertado, assim, claro, o útero é desconfortável. O Guruji, ele se lembra da época que ele estava no útero. E ele fala, é bem desconfortável. E não só isso, ele fala que os bebês, o feto, quando está lá, ele ainda tem a consciência divina. E quando ele chega lá, ele fala, Deus, o que eu vim parar de novo aqui? Como eu vim de novo para cá? Agora eu não te esqueço mais, eu vou rezar, vou meditar, vou fazer tudo. Aí quando ele nasce, ele esquece tudo de novo. E aí vai mais uma vez. Então, ó, a mãe sofre, o bebê está lá, ele começa a crescer, começa a ficar tudo apertado. E a Adi Shankara fala, não só que ele está apertado, mas ele está cercado do quê? O que tem ao redor da água? Se fosse só água? Escuro. Escuro, mas tem outras coisas, né? Não? Não lembro. Ah, não lembra? Tem. Urina. Excrementos. Tá rodeado lá. Imagina a maravilha do palácio dele. O que mais? O Kabir falava assim, é muito estranho. O ser humano é muito estranho. Quando uma alma está livre, desfrutando de paz, tem que voltar para cá e se engaiolar de novo num corpinho pequenininho, todo mundo celebra. Ah, que maravilha! Bem-vindo! Mais um para a prisão. E aí, quem chora? O bebê. Ah, não! Voltei. E ele chora. Esse mundo é meio estranho. Janma. Então o nascimento traz também as dores, traz isso. E não só isso, depois que nasce, a vida de um bebê é sofrida. Ele não pode ficar 5 minutos longe da mãe, senão ele não aguenta. O ser humano é o ser mais dependente que existe, mais, nesse aspecto, impotente. Se você vê um bezerrinho, ele nasce, depois de 2 minutos ele cambaleando vai mamar, sozinho. Um passarinho fica 1 semana no ninho, a mãe já fala, some daqui. Aqui no Ashram, os passarinhos trazem aqui na área de cima, na sacada, e a mãe quer ensinar eles a voar. Então ela começa a dar bronca e fala, pula! E eles têm que se virar. Vai falar para um bebê de 1 mês, fala, agora se vira. Tem bebê de 50 anos que ainda não consegue se virar. Mas você pega um bebê, ele não pode pedir, ele não pode nada. A única coisa que ele faz é chorar, ele suja a fralda, ele chora, ele está com dor, ninguém entende o coitado. E assim segue. Então, claro, tem deméritos. Tem parte sofrida. Vamos para o oposto. Mrutyo. E a morte? Tem demérito ou não? Tem dor? Qual? Doenças. Hã? Doença. Não, doença é outra categoria. O medo, Medo. O medo. Todo mundo tem medo de morrer. o apego.
O apego. Todo mundo tem medo de morrer. E todos os outros medos derivam do medo de morrer. Então a pessoa, não importa a idade dela, ela sempre está com esse negócio na cabeça. E isso gera todos os outros medos. Medo de morrer. Eu já falei uma vez. Uma vez veio um amigo aqui há uns 6 meses atrás. Fazia anos e anos que eu não via. E aí ele veio falar que agora ele tinha família e ele tinha um filho lindo. Ele falou, ter filho é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas ao mesmo tempo, ele fez uma cara triste, de repente. Ele estava com um sorriso, aí ele fez uma cara triste e falou, mas ao mesmo tempo é a coisa mais terrível. Eu falei, me explica um pouco essa dicotomia, porque eu não estou... Ele falou, eu fico tão feliz com ele, mas aí quando eu penso que ele pode morrer, eu me acabo. Eu falei, mas coitado, você já está matando seu filho. Cara, nem nasceu direito. Então, o ser humano tem esse medo inerente da morte e ele reflete todos os outros medos da nossa vida. Então, só isso já é uma dor. Só de lembrar que uma hora vai acabar isso, todo mundo já sofre. Incerteza. E aí, para onde eu vou depois disso aqui? O que vai acontecer? E não só a incerteza, o apego. E agora? Vou deixar todo mundo que eu amo, vou deixar minha cama, vou deixar... Ih, meu carro vai ficar... Tenta levar. Tenta um acordo aí, alguma coisa. Compra uma bagagem extra com o senhor Yama. Será que dá? Isso tudo gera uma tensão. E agora? O que eu vou fazer com todos os meus dólares na Suíça? Meu filho vai acabar com eles. Então gera... O tempo inteiro a gente está tenso com esse assunto chamado mrutyo, morte. E esse medo e esse sofrimento todo, algoz que a morte traz para a grande maioria dos seres humanos, é devido ao quê? Ignorância. Ninguém sabe o que é morte, ninguém sabe quem ele é, então, pânico. Isso está o tempo inteiro presente nas nossas vidas. O tempo inteiro a gente está vendo pessoas indo. Uma vez tinha um debate entre Yudhishthira, que era o mais velho, o mais sábio dos Pandavas, e Sr. Yama, mas ele estava disfarçado. Então ele falou, ó, você só vai poder acessar isso, que eles estavam morrendo de sede, se você me responder as perguntas. Ele começa a perguntar e o Yama pergunta e ele vai respondendo. E aí ele falou para Yudhishthira, qual é a coisa mais impressionante dessa criação? Aí Yudhishthira pensou um pouco e falou assim, os seres humanos o tempo inteiro se deparam com a morte. Eles veem as pessoas próximas morrer, tá todo mundo o tempo inteiro indo. Mas o ser humano jamais acredita que ele também vai. Ele nunca pensa nisso, ele sempre disfarça. Todo mundo vai, menos eu. Medo e ignorância. Então, mrutyo. Vamos para o próximo. Qual que era? Jara. Velhice. Envelhecer. Traz também demérito e dor ou não? Não? Traz. Aquele corpo todo ágil, veloz. Começa... ai, difícil de chegar para lá e para cá. Dor aqui, dor ali. Faz parte, mas... aquela beleza toda, vem uma ruga, já era. Aí começa, estica daqui, puxa dali, pinta daqui. Tudo bem, os outros vão falar, como você está jovem, mas o calendário continua indo. Não tem como. Os sentidos enfraquecem. Não enxerga bem. Não escuta bem. E tem um outro problema. Não é só que os sentidos enfraquecem. A mente enfraquece ou não? Talvez a memória. Mas, e os desejos enfraquecem ou não? A pessoa vai ficando velha, os desejos enfraquecem ou não? Não. Os desejos estão lá bombando ainda.
E qual é o desespero disso? Imagina uma pessoa que desfrutava de tudo, começa a ficar velha e não pode mais desfrutar. Ih, meu estômago não digere mais, mas eu estou morrendo de vontade disso. Ih, eu tenho diabetes, não posso comer doce. Ih, eu gostava daquele prazer, já era. Imagina o sofrimento e essa guerra interior. A mente vai, não dá. Uma luta. Puxa, todo mundo triste, né? Depois a gente vai tentar animar as tropas. Algum jeito a gente vai ter que dar. E não só isso, você pensa nos dias de hoje. As pessoas vão envelhecendo e não tem família. Não tem suporte. Então, além de ter toda essa parte, esses deméritos e essas coisas, elas têm medo agora, para onde vão me jogar? Vai para um asilo, vai para algum lugar. Então, esse tipo de sofrimento também, o Guruji tem muita dor com isso. Muita dor com isso. Da atitude de família, como mudou. E como os idosos sofrem com essa independência, com essa desconexão familiar. Eu estava lembrando agora uma história, esse negócio dos sentidos fracos e o desejo forte. Um pai do amigo meu já tem uma idade, deve ter acho que uns quase 80. Só que ele estava muito gordo. Ele foi fazer uma cirurgia de redução de estômago. Ele falou, ó, a partir de agora você tem que maneirar. Não dá para você comer tudo que você come e especialmente agora, nesse período, você tem que comer só líquido. Não abusa. E aí o que ele fez? Ele não aguentava ficar só comendo líquido, comer uma dieta light. E aí, como a médica mandou ele só comer líquido, um dia a esposa dele chegou na cozinha e ele estava com um copo e tomando algo líquido. Quando ela foi olhar, o que era? Uma lasanha. Ele pegou a lasanha e bateu no liquidificador. Porque agora estava de acordo com o que a médica tinha falado. Sua dieta líquida. Vocês riem? Então, Jara. A velhice traz seus deméritos, traz suas dores, traz suas limitações. Mas começa a lembrar, eu era tão forte, eu era tão bonito, eu era isso. Mas é parte. Vyadhi, o último, doença. Doença traz dor ou não? Qualquer doença, mesmo uma dorzinha de cabeça, já te limita, já te deixa com um mal-estar, uma gripe. E aí tem as doenças terminais. Em níveis diferentes, a gente sofre com isso. Não importa qual seja, teve algum tipo de desequilíbrio, especialmente referente ao seu corpo, sofrimento. Então, Janma e Mrityu são as extremidades. E o recheio do bolo, Jara e Vyadhi. Que maravilha, hein? Que animador. Entre o sofrimento de nascer e o sofrimento de morrer, eu tenho celebrando a velhice e doenças. Então, Santa Kabir falou, nascimento que as pessoas celebram, a alma está chorando porque ela se engaiolou. E a morte, a alma está feliz da vida, ai, liberdade de novo. Sair dessa gaiola, e como está todo mundo em volta, ah, meu Deus do céu, foi embora. Eles falam que o mundo é estranho. Doença. Alguém sabe quando vai ficar doente? Ou alguém pode garantir que não vai ficar doente? Só velho fica doente? Não. Qualquer idade. Qualquer coisa. Mesmo uma pessoa que tem uma dieta perfeita, uma saúde de ferro, garantia ou não? Não. O tempo inteiro. O tempo inteiro o ser humano está, na verdade, lutando contra a doença. E se ele parar de se desgoelar para não ficar doente, ele fica. É dieta, é banho,
é sono, é academia. Tudo isso é para quê? Suplemento para não ficar doente. Tá sempre batendo na porta. O tempo inteiro. Pensa durante o seu dia, o quanto você não tem que fazer um esforço para cuidar do seu corpo, para ele não ficar doente. Até os médicos falam que fome é uma doença. E você tem que cuidar dessa doença com o remédio da comida. Mas quantos comem comida como remédio para cuidar do corpo? Na verdade, a comida para a maioria se torna uma fonte de doença. Então, existem 7 modificações do corpo que são inerentes a toda a criação. Nascimento, existe por um tempo, cresce, amadurece, chegou no platô. E aí, declínio. E o final, morte. Dessas 6 características, ainda a gente acrescenta uma que não é descrita aqui, mas ela está presente em todos os momentos, que é doença. E esse é um ciclo natural que todos os seres vivos passam. Tá bom. E para que pensar em tudo isso? Por que eu deveria colocar isso na minha cabeça? Por que eu deveria sempre ter isso na mira? Enxergar como natural. Enxergar como natural. Enxergar como natural. O que mais? Aceitação. O que mais? Aceitação e ao mesmo tempo não aceitação na perspectiva isso é natural, vai vir para mim. Mas o pensamento assim, de novo eu vou querer nascer, de novo eu vou querer passar por todo esse medo de morrer, de novo eu vou querer ter mais uma existência de começar a enrugar, de começar a ficar limitado, de começar a ficar isso, aquilo, de doenças e desconforto, de desenvolver uma, não intolerância, mas um basta e uma vontade de querer mudar. Será que eu posso superar todo esse negócio ou eu tenho que ficar passando por isso sempre, sempre, sempre? Será que é só isso mesmo para que eu estou aqui? Nasce e vou passando por tudo isso até morrer? Será que é? Ou será que tem algo mais? Então, refletir sobre isso vai te dar um anseio de dar um basta nesses negócios. Quantos ciclos a gente já não passou disso? Nasce, fica um pouco doente, um pouco saudável, vai envelhecendo e morre. Até quando? Será que é só isso a vida? Esse é o reflexo, isso é o que vai te trazer esse pensar nessas realidades da nossa existência. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? É possível interromper É possível interromper ou amenizar? Ou cancelar essa programação? Sim, poxa, tem tantos tratamentos de botox hoje em dia. Um que eu não conheço. É. Como a gente faz para cancelar isso? Como a gente faz para não se afetar mais por isso? E além disso? Quem é afetado por essas 4? Corpo. Então, por que nós somos afetados por essas 4? Porque a gente se identifica com o corpo. Então, enquanto a gente tiver consciência corporal, a gente vai ser afetado diretamente por esses 4. Então, gradualmente, quando a gente vai transferindo a nossa consciência do corpo para a alma, esse corpo vem, esse corpo vai, esse corpo fica doente, esse corpo fica saudável, esse corpo envelhece, mas eu não. Na nossa prática, enquanto a nossa consciência estiver aqui embaixo, eu vou sofrer junto com eles. Eu estou junto nessa onda dessas 4. Mas gradualmente, quando eu vou elevando a minha consciência
e vou acessando cada vez mais aqui, onde é a minha natureza verdadeira, eu me liberto desses 4. O meu corpo vai naturalmente passar por isso, não importa. O mestre realizado passa por esses 4. Mas qual é a diferença? Não identificação. Isso ficou claro? Então é possível se libertar. E o desejo de se libertar vai se intensificar pensando nisso. Algumas coisas que o Guruji pede para a gente refletir quando a gente discute sobre esses assuntos. Primeira coisa, sempre se questionar: quem sou eu? Segundo, se pergunta quando você olha para esse corpo: eu sou esse corpo que é impermanente e perecível? Sempre perguntar sobre isso. Será que a minha existência, a minha jornada, acaba com a chamada morte? Será que eu quero voltar de novo para esses ciclos intermináveis de nascimento e morte? Pensar e refletir. Será que eu quero passar minha vida me preocupando com coisas que são inevitáveis e naturais do corpo, como doença e velhice? Pensa o quanto isso traz de preocupação para a vida das pessoas. O tempo inteiro a gente está pensando nisso e sofrendo com isso. Até quando eu quero passar por isso? E aí 2 coisas que eles pedem para a gente pensar no oposto agora. Lembra sempre: eu sou a alma eterna. E a minha natureza é a paz e a bem-aventurança. É lá que eu tenho que me apegar e é lá que eu tenho que chegar. Então, refletir sobre isso te traz mais vontade de alcançar isso. Deu para entender? A maioria das pessoas evita esses assuntos. Mas aí é só uma ilusão. É só colocar as coisas embaixo do tapete e viver um sonho. Mas um buscador espiritual tem o pé no chão e quer estabelecer uma relação saudável e verdadeira com o mundo e consigo mesmo. Janma mrityu jara vyati. E quando a gente começa a refletir, pensar, lembrar dessas coisas, naturalmente a gente vai desenvolver o próximo item. E o próximo item é, eu falo e vocês repetem, asaktihi. Asaktihi. Que é desapego. O que é desapego? Alguém poderia me ajudar? Aceitar o fluxo. Aceitar o fluxo, que tudo vai em impermanência. Impermanente. Isso é desapego. E o que é apego? Querer estancar o tempo das coisas. Querer estancar o tempo. E as coisas. Que mais? Identificação. Identificação. Da onde vem o apego? Da identificação. Não é só da identificação, mas da experiência de conforto e prazer que algum objeto, alguma pessoa ou algum animal traz para você. E é por isso que você se identifica e quer mais e mais e mais. Que é vínculo com o sentido. Direto vinculado com o sentido. Então, os sentidos se relacionam com o objeto e isso traz uma experiência. Quando essa experiência traz prazer ou conforto, eu quero mais. Tipo isso. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E eu vou me apegando, apegando e apegando. Então, o apego traz uma experiência não verdadeira de alegria e de segurança. Então, algum objeto, alguma pessoa, algum animal te traz uma sensação de segurança,
e uma sensação de felicidade. E você se sente bem. E aí você fala, pronto, agora sim. Essa pessoa é a razão do meu viver, da minha felicidade. Será? Passa um tempo e fala, não aguento mais olhar para ela. Cadê a razão do seu viver? Essa aqui é a metade, é a outra metade da minha laranja. Eu quero espremer essa laranja agora. Será? Não. Não é. Essas não são as fontes verdadeiras da sua felicidade. Você vê alguém ou alguma coisa que é belo e te atrai, apego. Apego é como se fosse uma mãozinha fechada, querendo pegar tudo. Pegar e segurar. Mas, o Sr. Krishna, na própria Bhagavad Gita, no capítulo 18, no verso 30, ele fala sobre diferentes tipos de felicidade. E ele fala dessa felicidade nossa dos objetos. Aquela felicidade que no começo parece um néctar, mas depois se torna igual um veneno. Essa felicidade é rajásica. Então o apego vem dessa qualidade rajásica e dessa relação. Então, toda essa felicidade que é derivada direto de uma relação sua com um objeto ou com alguma pessoa, ela é temporária. Então, por ser temporária, em algum momento ela vai te trazer alguma frustração ou algum tipo de sofrimento, porque em algum momento você vai ter que abrir mão dela. O ser humano, naturalmente, ele está buscando alguma fonte de felicidade eterna. Mas enquanto ele buscar isso nos objetos, externamente, é impossível, porque os objetos, as pessoas, são impermanentes. Então, isso é um grande conflito. Eu quero algo eterno, eu quero algo o tempo inteiro, mas eu estou buscando num local onde é impermanente e está sempre mudando. Não é só que pode ir embora aquele objeto, aquela pessoa, mas ela pode mudar de ideia. Ela pode mudar a mente. Se a nossa mente é instável e a gente não consegue controlar, como você pode basear sua felicidade e sua segurança numa outra mente ainda? Então, isso é uma compreensão que existe essa felicidade, mas não é fora, está em outro lugar. E isso é o desapego. Para eu ter desapego, eu tenho que abandonar as coisas ou não? Abandona todos os objetos, abandona todas as pessoas, abandona todos os animais. Dá ou não? Não. Mas é uma atitude ao viver, uma atitude de compreensão do que é o mundo, de quem é você. Sri Ramakrishna Paramahansa dava um exemplo muito legal. Alguém de vocês já comeu jaca verde ou não? Já? E alguém de vocês já preparou uma jaca verde ou não? Já? É fácil? O que acontece? Fica toda melenqueira. É um grude aquilo lá, tem uma cola dentro. E se a pessoa não sabe cortar aquela jaca, ela pega uma faca toda feliz pensando já naquela coxinha de jaca que ela viu a receita, aí ela enfia a faca lá, a faca vai e de repente gruda e começa a sair um negócio leitoso, mais do que cola, vai na faca, na mão, ela vai ter que jogar a jaca, a faca e a mão no lixo. E a coxinha de jaca dela, ó, saiu voando. Já era, ela vai colocar a receita na boca. É terrível, mas tem um segredo. O que é? Óleo. Passa óleo na mão, passa óleo na faca, aí a sua coxinha de jaca vai sair. Acho que eu tô com fome. A sua coxinha de jaca vai ficar pronta. E o que ele falava? Ele falava, o mundo é a jaca e você é aquela faca. Se você não souber como lidar com o mundo e como viver, você vai ficar todo grudento, igual aquele negócio lá da jaca. E o mundo vai ser miserável para você, ao invés de ser saboroso, ao invés de ser prazeroso. Mas se você... E o que eu olho é a consciência, é o desapego.
esteja no mundo, mas não deixa o mundo grudar em você e você vai ficar pegajoso. O mundo é pegajoso. A nossa mente é pegajosa. Passa óleo, o óleo do desapego. E aí vai, faz tudo. Corta a sua jaca, se diverte. Mas se você não tiver o óleo, você vai se grudar inteiro. Não vai funcionar. E a grande maioria dos seres humanos, nós mesmos, vivemos sem óleo. A grande maior parte do tempo. E aí a gente culpa quem? O mundo. Essa pessoa estragou minha vida. Esse local, isso. Sempre a culpa é dos outros. Não é. Você esqueceu do óleo. Então Krishna está lembrando aqui, não esquece do óleo. Anda com ele no bolso. Ontem a gente estava aqui fora conversando e aí o João Baba estava de pé e tinha um bichinho aqui nele. E é um bichinho estranho. Ele é como se fosse uma larvinha, quase uma formiguinha, só que ele anda acumulando lixo, sujeira, e ele vira um monte. Um monte. Exato. É um monte andando, um monte de sujeira andando. Exato. E aí, puxa vida, mas você não tem coisa melhor para carregar? É tão pequenininho assim e sai andando com aquilo. Eu estava hoje pensando nesse negócio de apego, eu falei, como a maioria dos seres humanos vive também. Pensa que está todo feliz, mas está carregando um monte de sujeira nas costas. Imagina o peso, ele é tão levinho, um peso desse tamanho nas costas. Tem que tirar. Duas maneiras que a gente quis de desapego. Desapego é chamado vairagya. É chamado, eu falo e vocês repetem, apara vairagya. Que é um desapego temporário, intermediário. E é um desapego que vem com experiências no mundo, experiências amargas, experiências não prazerosas. Pensar nessas experiências ou passar por elas traz um desapego, mas ele é temporário. Por exemplo, alguma frustração. Você teve uma decepção amorosa. Nunca mais vou me relacionar. Não quero saber de mais ninguém na minha vida. Vou morar no ashram. Aí passa um mês. Nossa, essa pessoa é diferente. Ela não é igual aquelas que me fizeram mal antes. Esqueceu o desapego. Passou. Guruji falou que no vilarejo dele tinha uma família. E aí, de uma certa época, ele começava a ouvir a esposa que estava grávida, estava dando à luz. Era no vilarejo naquela época, né? Era tudo em casa, e ela começava a gritar para o marido: seu miserável, olha o que você faz comigo, nunca mais chega perto de mim. E aí, no ano seguinte, na mesma época, a mesma história. Ela tinha uns 10 filhos. Desapego temporário. Isso aqui é um sofrimento, eu não quero mais saber de filho nem marido. E aí, ai, que bonitinho. Mais um. E assim por diante. Por exemplo, você vê a caixinha de trás de um cigarro. Você olha para aquilo lá, umas fotos medonhas, uns negócios, fala, fuma e você vai ficar desse jeito assim. É para trazer uma certa desapego, mas não funciona muito bem. Tinha um que falava assim, se você fumar, você não pode mais ter, você não vai mais poder ter filho. Era alguns problemas relativos à mulher. E essa pessoa me falou que tinha uns homens que eram tão apegados ao cigarro e não queriam se conectar com aquelas coisas más, que eles iam no bar e falavam, me dá o cigarro que faz mal para a mulher, que tem a foto da mulher, porque aí não ia fazer mal para ele. Esse é o desapego. Então esse é o desapego temporário, intermediário. A gente estava falando hoje no almoço, comentando que a gente foi para a Índia em 2019,
e a gente fez um passeio pela cidade. E aí, sem eu avisar as pessoas, eu levei elas no crematório da cidade, em Puri. E era um crematório aberto. Uma muretinha desse tamanho assim, e cheia de pilha de lenha. E a gente ficou de pé lá e as pessoas iam trazendo os cadáveres e iam jogando onde? Do nosso lado. Dava a impressão que a gente era o próximo da fila. E aí eles pegavam, punham na fogueira e ficava lá. Os brasileiros olhando aquilo, acho que os indianos ninguém entendia. Não dá para ir num cinema, em algum lugar, vai ficar aqui. Mas isso traz uma reflexão, mesmo você não precisa conscientemente pensar, mas isso te traz será que isso é o fim? Você se sente até queimando de olhar para aquilo. Mas isso te traz uma reflexão também sobre a vida e sobre a temporariedade. Mas isso é intermediário. Porque você sai de lá, começa a chegar perto da hora do almoço, você esquece de tudo, vai comer. E qual que é a outra característica do desapego vocês repetem, para-vairagya, que é o desapego supremo. Então esse desapego intermediário e temporário é você tentando abrir um dedo por dedo. E muitas vezes ele fecha de novo. Mas esse apego supremo é o abrir por completo. Porque, na verdade, a gente encontrou uma coisa maior para se apegar. E que é Deus. A gente se apega pela forma. Mas se a presença de Deus, da alma, não tiver naquela forma, você não vai se apegar. Você não consegue gostar de uma pessoa se ela não tiver alma. Porque ela vai lá para aquele crematório que a gente foi visitar. Chamava Swargadwara, a porta para o céu. Chamava o crematório. A gente ama, a gente se apega por causa da presença da alma. Mas a gente não enxerga. Então a gente se apega à casca da alma. Então quanto mais você percebe a fonte da sua felicidade, a fonte verdadeira do seu prazer, do seu bem-estar, da sua segurança, esse desapego é eterno. Ele é crescente e ele não se esvai, porque é por experiência. A gente falou numa aula passada, ou você se desapega de tudo, ou você se apega a tudo. E aí alguém me falou, eu gostei mais dessa última, me apegar a tudo. Mas será que dá para fazer? Se você não tiver essa experiência do divino, será que você consegue se apegar a tudo? Se apegar a alguém que te ama e alguém que te odeia? Se apegar ao conforto e ao desconforto? Não. Eu só vou conseguir me apegar a tudo se você perceber a presença de Deus em tudo. E esse apego é o apego divino. E ele automaticamente elimina todos os outros apegos. E lembra que desapego não é indiferença, desapego é a maneira mais inteligente de se viver no mundo. Com o desapego, você vai se relacionar melhor com todos, você vai poder amar todos, porque com o apego a gente quer possuir, a gente quer dominar, a gente quer transformar, mudar. Mas isso não é a maneira saudável, e a gente sabe. Então o desapego vai trazer uma vida completamente diferente no mundo, mais prazerosa, mais amorosa. Então o desapego tem que vir com duas coisas, com compreensão, mas com meditação. A compreensão vai abrindo os dedos, é um esforço, mas a meditação é naturalmente o abrir dessa mão do apego. Porque a sua mente encontrou algo maior para se apegar. E ali ela sabe que quanto mais ela se apegar, mais ela vai experienciar o que ela sempre buscou, que é felicidade, que é amor, que é tudo. Dá para entender isso? Eita, desculpa. É apego isso. Eu ouvi uma frase muito legal que falava: o que afunda um barco não é a água ao redor, não é o oceano que afunda um barco, mas é a água que está dentro do barco. Então não é o mundo que te faz sofrer.
Mas é a sua mente que tem apego e uma distorção da realidade que te faz sofrer. Seu barco afunda pela água de dentro, não pela água de fora. Então, o desapego é uma característica indispensável para o viver bem de qualquer ser humano. E especialmente nós estamos querendo crescer, subir. Certo? Alguma pergunta? Uma pergunta: não podemos nos apegar ao guru? Tem uma prática que chama detach, attach, ou attach, detach. O que eles falam, os mestres? Não dá para você se desapegar, a sua mente não pode se desapegar se ela não tiver algo superior, se ela não tiver uma troca. Você tem que oferecer. É igual uma criança. Você fala, larga a chupeta, ela fala, e aí, o que eu vou ganhar? Esse doce. Ah, agora sim. Larga esse doce, o que eu vou ganhar? Esse brinquedo, e aí vai. Então, esse processo tem que acontecer nas nossas vidas. De um apego ao mundo material, às coisas temporárias que te levam para baixo, você tem que se apegar a coisas que vão te direcionar para cima. E uma delas é a presença do Guru. Então, se apegar a uma forma divina, se apegar a uns ensinamentos, isso é esse sistema de desapega para se apegar, ou se apega para desapegar. Então isso é muito válido. Ou seja, a mente é um pega-pega. O tempo inteiro. Só um pega-pega. O tempo inteiro. Na verdade, o desapego mesmo, o supremo, é quase ela não é. O aparelho não funciona para isso. O aparelho funciona para pegar o tempo inteiro. A mente é um aparelho de pegar. É um aparelho de pegar. Então você tem que direcionar esse aparelho. Fala, agora pega isso. E aí, gradualmente, com essa consciência, você vai levando ela para o Supremo. Até que uma hora ela fala, agora eu peguei tudo. Peguei na coisa certa. Peguei tudo. E a mesma dinâmica com os desejos, né? A gente vai se utilizando até ter desejo por moksha. É isso. É a mesma coisa. Então, o desejo o apego ao guru é válido até um certo ponto. Porque se você se apega também à forma do guru, você cai no mesmo ciclo de novo. E o guru não está perto de mim, ele está em reclusão agora, não sei onde ele está. E meu guru está ficando de barba branca, e agora? Então, claro, é uma maturidade que vai acontecendo, mas sempre para cima. Então é válido, sim. Entre se apegar às coisas completamente mundanas, que te trazem apego, que te trazem ansiedade, que te trazem desejo e sofrimento, para se apegar para um ser divino que vai te levar para a libertação disso, é claro que é válido. Certo? Algumas coisas para a gente refletir que o nosso mestre pede. Primeiro, eu tenho apego a posses materiais e a pessoas? Vocês vão falar, isso é óbvio, porque não devia nem ter perguntado. Segunda coisa que ele pede. A minha mente fica o tempo inteiro me levando ou desejando a presença de pessoas mundanas. Mundanas significa tudo que te distrai te leva para fora e te traz mais desejos e apegos. E, além da sua mente te levar, você desfruta dessas presenças, dessas companhias. Outra coisa que ele fala. Será que eu tenho o hábito de ficar possuindo cada vez mais coisas e acumulando coisas? Outra coisa que ele fala, que é interessante também. Quando eu fico sozinho, a minha mente fica agitada ou eu me sinto infeliz? Isso eu pego, é uma outra perspectiva. E uma outra que ele fala também. Eu faço um esforço muito grande para me encontrar em determinadas situações ou determinados ambientes, que se refere também ao apego a situações e ambientes. Se eu não estiver lá, miséria. Se essa situação não estiver do jeito que eu gosto, também não vou. Então, ele pede para a gente refletir sobre essas coisas. Muita coisa para refletir.
E vocês já começaram. Vamos meditar um pouco? Se possível, mantenha a sua coluna ereta. Olhos fechados. Concentra na sua respiração. Nenhum de nós pode evitar viver no mundo. Mas a gente precisa aprender a viver no mundo. Um grande mestre dizia que um barco só é bonito quando ele está na água. Mas os mestres nos ensinam a navegar. Navegar nesse oceano do mundo. Para não ser derrubado pelas ondas. A nossa existência pode ser uma existência de celebração ou uma existência de sofrimento. E essa decisão e essa escolha está nas nossas mãos. Como você quer conduzir sua vida? Para os ciclos intermináveis ou para a libertação? Para a conexão com o amor? Com a paz infinita? Quem sou eu? Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inspire. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exale. Respiração normal, consciente. Ó Deus, ó Mestres. Mesmo depois de tanto tempo vivendo nesse mundo, eu percebo que eu não sei como fazer isso. Eu me machuco, eu me chateio, eu me frustro. Minhas emoções parecem um oceano revolto. Você está aqui me mostrando o caminho, me guiando em direção à luz, a um bom viver. Por favor, me acompanhe em cada passo, senão eu vou tropeçar de novo. Não me deixe esquecer da realidade dessa existência e da minha verdadeira relação com o mundo, com esse corpo e comigo mesmo. Por favor, continue a me guiar. Em cada passo eu preciso da sua presença. Eu quero mudar. Eu cansei desses altos e baixos, intermináveis, nascimentos e mortes. Eu quero descansar na sua presença, pacífica e amorosa. Qual é o seu desejo real de se libertar de todos esses ciclos? Qual é o seu desejo real de se libertar de todo esse apego, essa ignorância que te faz sofrer? Deus e os mestres estão te ouvindo. E eles só existem para te guiar.
Inale bem lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Não esquece da respiração. Não esquece de Deus. Ele nunca esquece de você. Ó Deus, transforma todos os meus apegos inferiores no apego aos teus pés abençoados. Me ensina a perceber tua presença em toda parte. Inale bem lenta, longa e profundamente, com amor. Exale bem lenta, longa e profundamente. Inale. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma inalação, longa, lenta e profunda. Exale, lenta, longa e profundamente. Mais uma vez. Inale. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma vez. Inalação lenta, longa e profunda. Segura a sua respiração um pouco. Exale. Respiração normal, consciente. Medita um pouco em silêncio com a sua atenção lá em cima. Além das modificações do corpo, além das modificações da mente. Se estabeleçam no imutável, no eterno. Tenta, medita um pouquinho. Respiração normal, consciente. Cada momento dedicado à meditação te leva mais próximo desse desapego supremo, dessa sua experiência com o divino, a fonte verdadeira de felicidade e a única fonte de paz. Que nossas vidas possam ser cada vez mais direcionadas para essa meta superior. E como consequência, nossa vida no mundo vai se transformar por completo. Uma experiência de plenitude, de alegria, de harmonia. É isso que cada um de nós busca e está ao nosso alcance. Depende do seu desejo. Orando a Deus e aos mestres, para que abençoe nossas vidas com essa atitude, com essa visão, com essa determinação. Que a gente possa cada vez mais aprender a celebrar cada momento dessa existência, cada respiração. Eu agradeço a cada um de vocês, tentando me conectar com cada um. Eu me inclino a todos. Om. Amém. Jai Guru.
Obrigado a todos. Uma ótima semana para todos nós.